Há um chamado que ecoa além do tempo, uma técnica esquecida, silenciada, quase proibida. Ela não está em livros, nem em cursos, está dentro de você. E quando ativada, ela faz sua alma lembrar quem você realmente é. Porque você nunca foi comum. Se essa mensagem ressoou dentro de você, é porque essa técnica está te chamando. Fique comigo até o fim deste vídeo. Você vai entender por que essa lembrança foi adormecida e como despertar o que há de mais verdadeiro em você. Ative as notificações, se inscreva no canal O Poder Cósmico da Mente e prepare-se para se reconectar com sua essência. Você já teve a sensação de estar desconectado de si mesmo, como se estivesse vivendo uma vida que não é sua? Trabalha, dorme, paga contas, repete, mas lá no fundo, algo grita: isso não pode ser tudo. Essa inquietação é o primeiro sinal de que a sua alma está tentando se lembrar. Mas que o mundo tente te convencer de que isso é normal, viver no piloto automático, há algo em você que insiste em buscar mais. Desde crianças, somos treinados a esquecer. Ensinam a decorar fórmulas, a repetir comportamentos, a obedecer regras, mas ninguém nos ensina a ouvir a alma, a perceber a centelha que arde silenciosamente dentro do peito. E é aí que nasce a amnésia espiritual. Você é ensinado a se desconectar do invisível, a duvidar do intuitivo, a confiar apenas no lógico e no visível, mas a verdade é que sua alma nunca esqueceu quem você é. Ela apenas está esperando o momento certo para te mostrar. Me diga uma coisa, você sente que há algo maior para você? Algo que está além da rotina? Se a resposta for sim, continue aqui, porque vamos juntos destravar a lembrança esquecida. Imagine uma pessoa comum. Ela acorda todos os dias às 6h, pega o mesmo ônibus, senta no mesmo lugar no escritório, olha para a tela do computador e sente um peso no peito. Ela não sabe explicar por quê. Ela apenas sente. E um dia, sem entender por qual motivo, ela decide parar. Literalmente parar. Olha para o céu, respira profundamente, fecha os olhos e nesse breve instante, algo muda. É como se o mundo desacelerasse, como se uma presença invisível a tocasse suavemente no ombro e dissesse: você não é isso, você é muito mais. Essa pausa, esse sopro, é o início da técnica proibida. Porque o silêncio, o vazio, o nada, são os portais da lembrança. A técnica proibida não exige rituais complexos. Ela começa com a sua atenção. Começa quando você decide questionar o automático. Quando você escolhe sentir, ao invés de apenas reagir. Sim, parece simples. Mas é aí que mora o poder. A simplicidade é o maior segredo escondido. O mundo nos ensina que o poder está fora, nos grandes feitos, nas conquistas visíveis. Mas o verdadeiro poder é silencioso. É o poder de parar no meio do caos e dizer: eu me lembro. A seguir vou te contar como essa técnica foi escondida da humanidade, porque aqueles que se lembram são temidos, e como você pode usar esse conhecimento para começar a despertar a sua alma, não em teoria, mas na prática. Você sente o chamado dentro de você agora? Então permaneça aqui, porque vamos revelar o motivo por trás do esquecimento. E porque lembrar quem você é pode mudar tudo. Você se lembra da sensação, aquela respiração profunda, aquele instante de silêncio onde o mundo pareceu parar. Aquilo foi real. Aquilo foi a sua alma tentando se lembrar. E agora você está prestes a descobrir por que essa lembrança foi apagada. Ou melhor, escondida. A técnica que desperta sua alma foi chamada de proibida não porque seja perigosa para você, mas porque é perigosa para o sistema. Sim, porque uma pessoa desperta é uma pessoa livre, e uma alma livre não é manipulável. Pense por um momento, por que o mundo inteiro te treina para olhar para fora? Redes sociais, comparações, metas externas, status.
Nunca te ensinam a olhar para dentro. A resposta é simples. Quem olha para dentro descobre um poder que não pode ser controlado. Eles não querem que você saiba. Mas o que você busca do lado de fora só pode ser encontrado dentro de você. Continue assistindo. Nos próximos minutos, você vai entender como desligaram sua essência e como reacendê-la de forma irreversível. Essa técnica não é nova. Ela existe desde os tempos mais antigos da humanidade. Na Índia antiga, chamavam-na de Atma Vidya, o conhecimento da alma. No Egito, era guardada entre os iniciados das escolas de mistério. Os xamãs nas florestas sabiam. Os místicos do deserto praticavam em silêncio. Mas conforme os impérios cresceram, a técnica foi sufocada. Por quê? Porque quem acessava esse poder interior não se curvava diante de reis, igrejas ou governos. Eles eram livres demais, incontroláveis. E por isso eram silenciados. Muitos foram chamados de hereges, loucos, feiticeiros, mas na verdade, eles apenas se lembraram. O artista que parou de criar. Imagine uma pessoa comum. Era artista, pintava com paixão, com alma. Mas um dia, a pressão de viver de arte o esmagou. Ouviu conselhos como: isso não dá dinheiro. Você precisa ser realista. Vai fazer o quê? Viver de sonhos? E então ele parou. Guardou seus pincéis, escondeu sua alma. Durante anos viveu assim, até que um dia encontrou uma velha tela empoeirada e, sem saber por quê, pintou. Sem pensar, sem lógica, apenas deixou vir e naquele momento ele chorou. Porque se lembrou de quem era. A técnica proibida começa com 3 pilares. Presença real, estar totalmente no agora, sem passado, sem futuro, apenas aqui. Silêncio interno, aquietar os ruídos, as vozes, os julgamentos. Criar espaço, entrega. Sincera, soltar o controle. Deixar a alma assumir a condução. Parece simples, mas vá tentar. Você vai ver como é difícil no começo, porque o mundo nos condicionou a correr, pensar demais, controlar tudo. Mas quando você consegue, mesmo que por poucos segundos, algo muda dentro de você. Hoje, depois deste vídeo, experimente. Desligue o celular, sente-se em silêncio, feche os olhos e apenas ouça. Não sons externos, mas o que há por trás deles. O espaço entre um pensamento e outro. Ali está a sua alma. Não lute. Sinta. A técnica proibida não precisa ser aprendida. Ela precisa ser lembrada, porque você já a conhece. Ela vive em você desde o primeiro sopro de vida, mas foi soterrada por expectativas, traumas, medos, obrigações. E agora, você está começando a escavar. Com cada palavra que ouve, com cada respiração consciente, você está se aproximando da sua verdade, e essa verdade é inegociável. Vou te revelar como aplicar essa técnica de forma prática no seu dia a dia. Simples atitudes, mudanças sutis, mas que têm o poder de reacender sua alma por completo. Não, são teorias. São práticas vivas, e se você aplicar, não vai conseguir mais esquecer quem você é. Você está pronto para sair da ilusão? Então respire fundo. Se prepare, porque vamos ativar a prática real da lembrança. E ela pode mudar tudo. Você já começou a se lembrar, não é? Mesmo que de forma sutil. Mesmo que ainda duvide um pouco, há algo em você que já está despertando. Porque quando a alma começa a se mover, nada mais consegue calar. Agora chegou o momento mais importante. Transformar essa lembrança em prática. Transformar esse chamado em ação. A técnica proibida não acontece em templos distantes, nem em retiros secretos. Ela acontece no seu cotidiano, no café da manhã, no olhar para o espelho, na forma como você respira antes de responder alguém. Tudo pode ser um portal, se você souber olhar com a alma. A primeira prática é a respiração do retorno. Você
Pode fazê-la em qualquer lugar, a qualquer momento. Feche os olhos por 10 segundos. Inspire profundamente pelo nariz. Ao expirar, diga em silêncio: eu volto para mim. Sinta o corpo, sinta o ar, sinta a presença. Repita isso 3 vezes, só 3, mas faça com consciência. Essa respiração te tira do mundo externo e te devolve para o seu centro. Ela é a chave para abrir a porta da alma. A mãe que parou. Na cozinha, ela estava no meio do caos. Filhos gritando, comida no fogo, louça na pia, e de repente sentiu que ia explodir. Mas lembrou do que tinha ouvido aqui. Parou, encostou na pia, fechou os olhos, respirou e disse: eu volto para mim. Foram 15 segundos, mas mudou tudo. Voltou com mais leveza, com mais amor e com mais consciência de quem era. Porque quando você volta para si, você volta para o centro do seu poder. Olhe ao seu redor, de verdade. Não apenas veja, olhe, escolha um objeto. Pode ser qualquer um, uma xícara, um livro, uma folha. Agora contemple esse objeto como se fosse a primeira vez que o vê. Observe suas cores, formas, texturas, sinta o milagre de sua existência e então diga internamente: tudo é parte de mim. Essa prática simples reativa o estado de consciência expandida. Você começa a enxergar o mundo como uma extensão da sua alma. E isso muda tudo. Muitos vão ouvir isso e ignorar, outros vão tentar e desistir, mas poucos vão persistir. Se você chegou até aqui, é porque você sente, você sabe que há algo real acontecendo. Então continue, porque estamos nos aproximando da parte mais profunda da técnica. Essa prática exige ousadia. Ela consiste em quebrar um padrão automático do seu dia. Por exemplo, se sempre pega o mesmo caminho para o trabalho, mude. Se sempre começa o dia pelo celular, não. Toque nele. Se sempre engole a emoção, hoje, permita-se sentir. Essas pequenas desobediências são chaves. Elas quebram a matrix interna. Elas abrem espaço para o novo, porque a técnica proibida vive no inesperado. No instante em que você decide viver diferente. História real. O homem que desligou o piloto automático. Ele sempre acordava, vestia a mesma roupa, tomava o mesmo café, pegava o mesmo elevador. Mas um dia, cansado da mesmice, decidiu quebrar a rotina. Desceu de escada. Comprou outro tipo de café. Sentou em outro lugar e, nesse simples ato, percebeu algo que nunca tinha notado. Um velho senhor, todos os dias no mesmo banco, sorrindo para o céu. Eles conversaram. E aquela conversa despertou nele um sonho esquecido. Naquele dia, ele se lembrou de algo essencial. Ele não nasceu para repetir, nasceu para viver. Vamos revisar: respiração do retorno. 3 respirações conscientes para voltar ao seu centro. Olhar sagrado. Contemplar o mundo como parte viva da sua alma. Presença desobediente. Romper padrões e trazer consciência ao agora. Essas 3 práticas, simples, diretas, poderosas, são chaves. Use-as todos os dias, sem expectativa, sem cobrança. Apenas como um ato de lembrança. Mas ainda há um segredo. Algo que ainda não foi dito. Um ponto onde tudo converge. Vamos explorar o verdadeiro motivo pelo qual você se esqueceu e revelar o que acontece quando você se lembra por completo. Você está pronto para cruzar esse portal? Então não. Pare agora. Não feche esse vídeo, porque no próximo trecho você vai entender por que a técnica é chamada de proibida e por que lembrar pode mudar o destino da sua vida. Você está quase lá. Passou pelo chamado, sentiu o sussurro da alma, começou a praticar, a experimentar e agora, talvez você esteja sentindo as primeiras rachaduras na antiga identidade. Sim, esse é o sinal de que a lembrança está começando a acontecer. Mas é aqui, exatamente aqui, que muitos desistem, porque quando a alma desperta, o ego entra em pânico
e o mundo começa a reagir. Vamos ser diretos. A técnica é proibida não por causa de você, mas por causa do que acontece através de você quando você se lembra. Veja, uma pessoa comum, adormecida, é previsível. Ela consome, obedece, repete, é funcional, é útil ao sistema. Agora imagine uma pessoa desperta. Ela não se guia pelo medo. Ela escolhe diferente, ela sente profundamente e, acima de tudo, ela inspira outras a fazer o mesmo. É por isso que essa técnica é proibida. Não porque seja perigosa, mas porque é libertadora demais. Exemplo real. A virada de chave. Um homem comum, vivendo uma vida aparentemente bem-sucedida. Carro do ano, bom salário, status. Mas um dia, uma crise. Perde o emprego, a saúde vacila, o casamento balança, tudo parecia ruir. Mas no fundo, era só o velho mundo desmoronando. Foi nesse vazio que ele encontrou o portal. Começou a meditar, a silenciar, a sentir. Descobriu que o que achava que era perda era libertação. Hoje, ele vive com menos coisas e mais alma. E por onde passa, muda ambientes, não com palavras, mas com presença. Ele se lembrou. E agora é impossível voltar a dormir. Você está sentindo algo mudar dentro de você? Então preste atenção. É nessa hora que tudo começa a tentar te puxar de volta. As distrações aumentam, os velhos medos voltam, pessoas questionam, você mesmo duvida, mas tudo isso é só um teste. É o último suspiro da velha versão tentando sobreviver. Não recue. Você está perto demais para parar. Quando você se lembra de quem é, você perde o medo de ser diferente. Você começa a dizer não com firmeza, escolher com clareza, sentir com intensidade, caminhar com propósito. Isso assusta quem ainda está dormindo. E por isso, muitas vezes você se sentirá só. Mas lembre-se, a solidão do despertar não é vazio. É espaço, espaço para que o novo se revele, espaço para que sua alma ocupe o lugar que antes estava entulhado de medo. A jovem que enfrentou o julgamento, ela começou a mudar. Falava menos, sentia mais, buscava o silêncio, lia sobre consciência, meditava ao nascer do sol. E então vieram os comentários. Você está estranha, está virando mística agora. Isso é só fase. Mas algo dentro dela já sabia. Já tinha sentido o gosto da liberdade. E não dava mais para fingir. Ela enfrentou. E depois de um tempo, o mundo se curvou à nova versão dela. Porque quando você se lembra, você não precisa mais provar nada. Você simplesmente é. A técnica proibida não é um método fechado. Ela é um retorno ao estado de ser, um retorno à clareza, um retorno ao coração. Ela te devolve a si mesmo. E isso é tudo o que você sempre procurou. O que era caos vira silêncio. O que era dúvida vira presença. O que era medo vira amor. E o mais incrível, você percebe que nunca esteve perdido, apenas distraído. Agora que você entende por que te fizeram esquecer e o que acontece quando você se lembra, é hora de dar o passo mais importante. Na última parte, vamos falar sobre como manter viva essa lembrança. Como não voltar a dormir. E como transformar a sua própria vida em um farol de consciência para o mundo. Porque o despertar individual é só o começo. Você veio até aqui por um motivo, não foi por acaso. Há algo em você que já se lembrou. Então não pare. E, finalizando, vamos ativar o ciclo completo. Lembrar, viver e expandir. O seu despertar não é só seu. É um presente para o mundo. Agora você sabe. A técnica proibida é a lembrança, o retorno ao que você já é. Não uma ideia, mas uma experiência viva. Você cruzou portais internos, enfrentou dúvidas, silenciou ruídos e agora está diante da pergunta final. Como manter essa lembrança viva todos os dias? Porque o mundo continuará tentando te puxar.
As vozes externas, as distrações, as velhas programações, todas vão querer que você volte a dormir, mas você pode escolher viver desperto. E é sobre isso que falaremos agora. Viver desperto é um estilo de vida. É decidir a cada manhã que você não vai viver no automático. É abrir os olhos e dizer: hoje eu escolho estar presente. Hoje eu escolho sentir. Hoje eu escolho lembrar. E isso não significa ser perfeito. Significa estar consciente, mesmo nos erros, mesmo nos medos, mesmo nos dias em que a alma parece distante. Você continua escolhendo lembrar. Aqui está um pequeno ritual que você pode adotar a partir de agora. Manhã, com intenção. Antes de pegar o celular, respire. Coloque a mão no peito e diga: eu sou presença, eu sou alma, eu sou luz. 2. Ato de amor por dia. Escolha uma atitude por dia que saia do seu coração. Pode ser um elogio sincero, um gesto de gentileza, um perdão. Isso te conecta à essência. Silêncio noturno. Antes de dormir, desligue tudo. Fique 5 minutos em silêncio absoluto. Ouça o que surge dentro. Esses 3 passos mantêm a lembrança acesa. Eles não tomam tempo. Eles te devolvem o tempo. O jovem que escolheu a presença. Ele sempre acordava ansioso. Já começava o dia atrasado, nervoso, com pressa. Até que decidiu mudar. Apenas uma coisa: acordar 10 minutos antes. Nesse tempo, não fazia nada externo, só respirava. Sentia seu corpo, agradecia por estar vivo. E isso mudou tudo. A ansiedade cedeu espaço para a clareza. A correria virou direção. Ele não precisava mais correr, porque agora sabia onde estava indo. O mundo precisa de pessoas despertas, pessoas que caminhem com alma, pessoas que inspirem mesmo em silêncio. Você não precisa convencer ninguém. Basta viver a sua verdade, e essa verdade começa com um único passo: lembrar. De novo, e de novo, e de novo. Porque cada vez que você lembra, você ilumina o caminho para outros. E assim, sem perceber, você se torna um farol. E o mundo, pouco mais desperto. O segredo nunca esteve escondido. Sempre esteve em você. Mas eles te distraíram com metas falsas, com medo, com urgência, com barulho. Agora você sabe. E isso ninguém pode te tirar. Você pode esquecer por um momento. Mas agora que a alma se moveu, ela sempre vai te chamar de volta. Você pode se distrair, mas nunca mais poderá dizer que não sabia, porque você sentiu, porque você viveu, porque você se lembrou. Feche os olhos por um instante, sinta esse momento, respire profundamente e repita comigo: eu sou mais do que me disseram. Eu sou mais do que os meus medos. Eu sou a lembrança viva do que sempre fui. Você não precisa de permissão, não precisa de título, nem de provas externas. Você já é. Se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém que precisa se lembrar também. Deixe aqui nos comentários: eu me lembrei. E volte sempre que esquecer. Este vídeo será o seu espelho. Este é o canal O Poder Cósmico da Mente. E aqui, nós não ensinamos nada novo. Apenas te ajudamos a lembrar. Até a próxima jornada. E lembre-se, a alma não esquece. Ela só espera o momento de despertar. A técnica proibida que faz sua alma lembrar quem é